Aí, prontinho. Podem começar, agora eu deixo o palco na mão de vocês. Bom evento a todos. Então, boa noite a todos. O tema de hoje importantíssimo, sempre foi importante, mas acredito que hoje, com a pandemia, trabalho híbrido, home office, né, comunicação. E quem dirá comunicação assertiva, né, que aí uma dificuldade, e acho que é o que todos nós buscamos, né, que a gente possa falar e nos fazer entender, né, seja nas solicitações e principalmente no mercado de trabalho. A pauta de hoje é mais voltada para a parte profissional, tá? É obviamente que a gente vai fazer algumas analogias com questões pessoais, mas o foco aqui mesmo é atingir, né, o lado profissional, né, que a gente tem dificuldades aí durante a nossa rotina de trabalho, tentar contribuir aí com algumas técnicas, né, que a gente vai falar agora no decorrer da apresentação. Pode passar, Diogo. Então, a Russell Bedford, né, para quem não conhece, uma rede fundada em 83, uma rede britânica, onde nós temos a representação dela de forma exclusiva aqui no Brasil. Trabalhamos de forma multidisciplinar, né? Obviamente que tem como foco a auditoria contábil, mas a gente acaba navegando por outras áreas, por outros serviços, né? Com profissionais não só da parte contábil, mas como também da parte jurídica, da parte de engenharia, né? Com projetos tanto privados quanto projetos públicos. No Brasil, aí, presente nas principais capitais, presente em todas as capitais, né, e em diversos municípios com clientes, né? Então, antes mesmo da pandemia, viajávamos muito, né? A comunicação era presencial com os nossos clientes e hoje nós temos que buscar técnicas para nos comunicarmos com os nossos clientes, né, do Iapoque ao Chuí de forma remota, né? Então, acho que é importante, inclusive, o tema de hoje para que possa contribuir a nossa comunicação não somente interna, entre colegas, né, entre pares, mas também com os nossos clientes aí, que a gente tendo um atingimento nacional, como muitas outras empresas têm clientes que não são somente regionais, né, são clientes nacionais. Hoje, com o trabalho remoto, também a gente tem que fazer essa forma de abordagem aí, utilizando da tecnologia. Então, com a Russell não é diferente, né, por ter essa atuação mundial e, no nosso caso, com a representação no Brasil, de forma nacional também, com diversos serviços aí que a gente pode contribuir, né? Então, entrem no nosso site, para quem não nos conhece, né, que vocês vão ver ali todo um tutorial dos produtos, do que a gente faz. Bem interessante, tenho certeza que tem algum produto aí que pode ser interessante para a empresa de vocês. Vamos lá, então, Diogo, para a apresentação. Estou aqui bem representado, né, junto com o meu colega, né, gerente de expansão da parte comercial da empresa, uma pessoa que já tem uma fluência muito boa, tenho certeza que vai ser um evento muito tranquilo, graças a essa pessoa, né, também coaching, né, que vocês vão ver aí, a rapaz sabe vender o peixe, não só da empresa, como dele, né, então tem um diferencial legal. Aproveito também não só para apresentar e para agradecer a presença do Diogo, como também para agradecer aí a Karen, né, por todo um suporte, Karen, que antecede o evento. Isso aqui tem uma estrutura bem interessante. Os eventos da Russell acontecem nas terças e nas quintas, né? Ontem, em específico, teve um evento na quarta também, né? A gente está muito focado em buscando levar essa parte acadêmica também para as empresas, né, para as pessoas. O evento depois fica gravado no YouTube, então tem uma estrutura por trás, né? Tem o Jorge Krening também, que faz todo esse apoio, né, a parte administrativa dos eventos. Agradeço aí a presença de todos vocês, né, e o suporte, que sem vocês aí a gente não conseguiria ter eventos tão bacanas e tão contínuos, que eu acho que é um grande diferencial que a gente tem para contribuir para a sociedade como um todo, que hoje home office a gente às vezes está carente também de conhecimento, de algumas técnicas, e acho que fornecer esses eventos gratuitos, né, é algo que é bem gratificante a gente levar para a sociedade também. E comigo hoje, alguém que para mim é muito especial, o William, nosso sócio-head, com diversas graduações na área. Alguém que eu tenho um carinho muito especial, para quem não sabe, foi quem me trouxe para ajudar a empresa, foi quem observou em algumas conversas, algumas qualidades que nos trouxeram muita afinidade. E tenho certeza que hoje o conteúdo vai ser muito tranquilo, porque eu tenho
total segurança na qualidade e no conhecimento que o William, meu gestor e meu colega, está trazendo para nós. Obrigado também, faço de minhas as palavras do William em relação a toda a área de suporte e direção. Vamos lá que a gente subiu o nível do... Agora a expectativa Expectativa está alta, né? Não podemos diminuir agora. Vai lá, Vamos Diogo, garantir. Aí. Vamos começar, quem então. Quem quiser usar o chat também, tá? Desculpa aí, Diogo, mas verdade. quem quiser o chat, fica à vontade. É um tema dinâmico, tá? É de comunicação, né? Então, por si só, ele já fala, né? Então, precisando de alguma coisa, comente no chat. Eu quero fazer alguns comentários ali depois, quase a exemplo de dinâmica, para que a gente possa trocar uma ideia sobre o que a gente vai falar, né? Então, é bem tranquilo, né? Então, um bom evento aí, boa sorte aí, Diogo, e é contigo. Tá. Então, começando de novo, que me perdi a linha. Evolução, comunicação. Quando a gente está falando de comunicação, nós temos que entender que o ser humano ele é muito antigo quanto à existência, porém muito novo em relação às comunicações e principalmente nas tecnologias que utilizamos para tal. Homo sapiens sapiens apareceu, né? A gente não diz que foi descoberto, nem que evoluiu, nem nada do tipo, a gente diz que ele apareceu, porque a origem ainda é uma evolução, mas ela é um mistério em relação a pontos específicos. Então, o Homo sapiens sapiens apareceu aí há 300 mil anos atrás, isso é muito tempo. De lá para cá, nós vivemos durante muito... Para quem não entende o que é Homo sapiens sapiens, é que nem a gente, só que sem o nosso conhecimento. Tá? A mudança física de lá para cá ela é minúscula, é diminuição de pelo e basicamente isso. Tá? De lá para cá, nós nos desenvolvemos muito pouco, até 40 mil anos antes de Cristo. De 300 mil anos antes de Cristo a 40 mil anos antes de Cristo, a gente evoluiu muito, muito, muito pouco. A gente está falando de alguns sinais, de alguns rugidos, de alguns movimentos, mas nada muito específico, nada muito desenvolvido. Né? Ali, aproximadamente 40 mil antes de Cristo, vêm os primeiros sinais rupestres, primeira comunicação, primeiros desenhos que é encontrado ao redor do mundo, que nada normalmente falava apenas de caças, de locais, períodos, espécimes de caça, algumas dicas de como caçar, nada muito mais que isso. E aí demoramos mais 30 mil, 35 mil anos para começar a desenvolver uma comunicação realmente mais robusta. E a gente está falando aí do Egito, a gente está falando de um período até ali, um período de ouro da humanidade, um período onde a evolução de todas as ciências acontecem, é algo muito chocante, muito vivo, que dura muito tempo. Né? É uma comunicação muito diferente da nossa, tanto que nós precisamos de alguns milênios para encontrar ainda a Pedra de Roseta, que nada mais é do que uma transcrição dessas linguagens para o grego, onde que já é uma linguagem que chegou até nós hoje. De lá adiante, a comunicação se transformou na relação vocal, na relação escrita bastante, mas as tecnologias em si não foram muito exploradas até a primeira evolução do serviço de comunicação à distância, que é onde a gente chega hoje, que foi o telégrafo, que nada mais era do que um aparelhinho que tu tinha pequenos impulsos elétricos que criavam pequenos sinais, geravam uma frase, gerava uma comunicação. Isso foi lá em 1792 e os cartões postais eles só veio acontecer de verdade aproximadamente ali em 1840, 1820. Então, é importante a gente ter noção do que a gente está falando. Quando a gente fala de comunicação, a gente vai falar sobre comunicação assertiva, a gente tem que entender que é algo novo, apesar de parecer antigo, ele é algo muito novo para nós. Realmente é um tema que vai girar durante a nossa vida por muito tempo, ainda será um tema atual. Né? Depois disso, nós temos ainda a evolução do telefone, 1870, no final do século XIX, nós temos ainda a evolução da internet, do celular. Para quem
não tem noção muito dessas coisas, o celular ele apareceu no início dos anos 90, gente. É novo demais. Tu acha que tirar foto hoje é algo simples? Ele começou em 2002. O primeiro celular com foto foi em 2002. Está falando de 18 anos atrás, 19 anos atrás. É muito pouco. E hoje se tira por segundo a quantidade de fotos que o mundo tirou de 2002 para trás. Então, a comunicação ela se transforma junto com a tecnologia de uma forma muito forte, né? E nem sempre conseguimos acompanhar isso. Às vezes somos acidentados por esses movimentos, por essas evoluções que a comunicação, a sociedade, a ciência nos trouxe, né? E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente está chegando dentro do foco. A gente poderia falar sobre linguagem, a gente poderia falar sobre figuras, a gente poderia falar sobre simbolismo transitório, que é algo também muito falado hoje em dia, porque o que é o simbolismo transitório? Nada mais é do que pegar símbolos antigos, criar novos conceitos, que não é o que acontece hoje. Hoje a gente está na era do emoji, que é muito diferente. Então, a gente focou, a gente nichou o nosso assunto para comunicação assertiva, e quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente fala de derivações muito próximas dela, que é a comunicação passiva e agressiva, que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, vamos focar nesse canal, nesta linha de raciocínio. Né? Quando a gente fala de comunicação passiva, e aqui, para deixar bem claro, eu e o William, a gente vai fazer trocas, está tudo muito aberto. Gente. Eu falo rápido, eu falo acelerado, porque a gente tem um tempo e tem um conteúdo e eu não quero perder essa linha, tá? Mas qualquer coisa é só atravessar, mandem no chat, o William está cuidando disso, porque a transmissão está sendo por mim aqui, e o William sabe que a coisa a gente se atravessa e está tudo certo. Comunicação passiva, gente, o que é isso? Tá? A comunicação passiva é aquela complacente, é aquela pessoa que não diz exatamente o que quer, que não diz a sua verdade, que não diz o seu objetivo, porque ela evita conflito, ela evita aresta, ela evita qualquer aspereza, qualquer alteração de clima. É mais omissa, né? Ela é omissa, ela é como é que se diz? Diminuída, depressiva, essa é a palavra que eu queria dizer. Ela é depressiva pelo fato de se esconder atrás disso. E ela tem características, né? Se for talvez mais extrema, a gente poderia dizer até, né? A parte da omissão, a gente não quer ofender ninguém, porque às vezes é característica da pessoa, né? Como a gente está focando na parte profissional, não vejo problema a gente falar que, de repente, é uma questão mesmo de omissão, que pode até se caracterizar como defeito também, né? Porque ela fica muito no tudo bem, tá bom, né? As demandas vão chegando, ou não entende direito as demandas, ou as atividades, ou os eventos, para que é, fala um ok, né? Entra em algum evento ou não fala, sai sem entender, nem pergunta depois, né? Mas é interessante aqui que tem formas de se tratar, né, esse tipo de comunicação, né, Diogo? Porque vamos falar do lado empresarial também, o próprio RH pode contribuir nisso, né, o RH das empresas, porque você vê um feedback, né, uma reunião individual, daqui a pouco a pessoa não consegue falar muito no coletivo, mas ela tem um conhecimento muito vasto que ela pode contribuir de forma individual. Só que no coletivo, né, aparece um Diogo, né, mais comunicativo, né, com mais cancha, que tem um perfil, acaba, às vezes, até afugentando, né, esse tipo de perfil. Exatamente. Então, tem que conseguir tratar. Eu acho que não é um problema, um vício, né, desde que a pessoa tenha esse autoconhecimento. Né? Até trago para vocês, quando o Diogo, não quis interromper ele antes ali, porque é uma dificuldade grande para nós dois fazer um evento em conjunto, assim, né, porque tem que não falar é um esforço, mas enfim, quando a gente for falar agora nesses 3 tipos de comunicação, é legal vocês fazerem essa reflexão para vocês verem onde se encaixar e daqui a um pouco como tratar isso, né? Porque óbvio que o ideal é ser assertivo, né? Mas não é fácil. Mas tem algumas regrinhas que a gente pode contribuir para ser. Se nós somos passivos, tem métodos que eu acabei de comentar aqui, uma delas, né, é a ajuda em eventos individuais ou até pós-evento, acabou o evento, não entendi muito bem o que o Diogo e o William quiseram passar de mensagem, vou chamar no individual, né, vou mandar um e-mail, vou comentar, olha só, naquele ponto, o que você quis dizer? Então, perguntem, né, o porquê.
porque quando a gente acaba aceitando, né, de forma passiva algumas informações, a gente vai tendo a vida levada por outras pessoas, e aí entra inclusive no pessoal, Diogo, porque a gente não acaba tendo uma opinião, né, sobre o que a gente quer, o que a gente está a fim de fazer, né? Exemplo pessoal, né? Vamos jantar em tal lugar, pô, tu não quer, né? Tu não está afim, tu está cansado, tem que fazer um trabalho, né? Mas tu acaba se deixando levar, né? Então, acho que é importante, talvez é doloroso naquele momento dizer um não, ou expressar o que você está sentindo, mas as consequências são positivas, porque as Sim. consequências são aquilo que você quer de verdade, né? E tem que saber separar, né, William? A pessoa ser tímida com tem que conseguir separar dentro de si a timidez do seu compromisso. Né? A gente está falando aqui do profissional. Então, tu pode ser tímido e aí, naturalmente, o teu primeiro sentimento vai ser não fala, não faz, não vai contra, porque é da natureza da pessoa. Porém, esta pessoa também é um profissional e na sua área profissional, a timidez, ela entra nessa área que tu falou, ela é um defeito. Se essa timidez impedir que tu tire dúvidas, impedir que tu encontre o foco, impedir que tu realize o que deve ser realizado, impedir que tu defenda uma posição que profissionalmente é importante. Tudo isso entra numa caixinha de deficiências. Tu acaba limitando o teu desenvolvimento, né? Sem dúvida. E aí o papel do RH é fundamental, porque o importante entender para quem está internamente pensando, tá, Diogo, mas eu não vou conseguir fazer isso porque eu sou muito tímido, tu não me conhece, eu sou muito tímido. Tu tem que entender que tu tem que procurar ajuda com o teu gestor, com o RH, com alguém, para encontrar metodologias técnicas, como o William comentou agora, que consiga driblar essa timidez. Por exemplo, sou muito tímido. Eu não vou interromper o Diogo para falar no áudio, vai todo mundo ouvir, eu vou ficar, nossa, eu vou falar uma coisa errada, vai todo mundo rir, eu vou ficar muito nervoso. Legal, cara. Cria uma técnica. Vou enviar um e-mail e para o Diogo, como eu sou muito tímido e poderia tirar uma resposta rápida, eu vou mandar um e-mail. Se ele não lê, eu chamo no Teams. Se ele não lê, eu chamo no WhatsApp. Se ele não lê, e assim vai se complementando para tentar suprir aquela deficiência que te afasta das soluções. E quem não passou por aquele momento, né, que teve uma ideia e você não quis falar, né, perdeu a oportunidade e alguém falou, né? E pô, baita ideia, né, cara? Então, e às vezes por uma questão, né, do momento, uma insegurança, né, que até conforme o Henrique comentou aqui no chat, que fica confundido, né, com medo de receber crítica. Às vezes eu não vou dar ideia, né, Henrique, porque eu posso estar dando uma furada, né, mas eu acho que nos dias de hoje, principalmente com o trabalho remoto, o híbrido, né, como for, acho que o falar, né, não, acho que é bem-vindo, mesmo que seja uma fala que talvez naquele momento, naquela ocasião, não vai se encaixar, mas a gente consegue ser visto, ser ouvido, consegue entender a forma que a pessoa pensou, né? Então, de alguma forma, vai contribuir aquela fala. Uhum. Né? E, claro, para ser assertivo, cabe aos outros também, né? Que vai ser o próximo ponto, porque quando a gente fala e o outro está falando, entra a parte da comunicação mais agressiva, né? Tem que respeitar o momento para escutar os demais, né? Então, assim, e para que a gente possa entender de fato, por mais que a opinião não foi das melhores, mas que você possa entender e interpretar de uma forma positiva, né? O que a pessoa tentou contribuir ali naquele momento. E tem que quem não se identifica com esse tipo de comunicação saiba que talvez eu, por exemplo, não me identifico com esse tipo de comunicação, mas eu tenho que ter esse autoconhecimento de entender que eu não me comunico assim, mas existem colegas que são assim, portanto eu tenho que cuidar da minha forma, porque se eu for uma pessoa muito impositiva, se eu utilizar o meu tom de voz, a minha gravidade, a minha velocidade sobre qualquer pessoa, eu vou acabar tornando ela ainda mais passiva. E, profissionalmente falando, eu não vou estar atendendo as minhas necessidades, as necessidades dele e muito menos da empresa. Então, aqui, Diogo, perdão, não sendo agressivo, não interromper aqui, é verdade. Mas a Denise comenta, né, que se tem alguma técnica diferente, né, do remoto para o presencial. Eu já aproveito para ir respondendo, Denise. Eu acredito que sim, porque o remoto ele te dá outras opções, né? Ele te dá uma opção de tu conversar pelo chat, por e-mail, né? Depois eu vou trazer exemplos práticos de como se comunicar de forma remota e de forma assertiva,
que não é somente falando, porque no presencial é muito na tua exposição, é no toque, né? Quem não tem aquele cara aquela pessoa que fala assim, ô fulano, né? Ou levanta, vai mais com o corpo, né? Do que com a própria fala, né? E isso limita um pouco a forma, né? Tu só tem como te expor levantando a mão ou ficando de pé para que possa ser visto, para que possa ser ouvido, de forma presencial. Já no remoto, né? Tem outras artimanhas que pode utilizar, né? Hoje tem chats, a exemplo do Teams, que muitas empresas utilizam, né? Que tem a opção de tu levantar a mão, né? Esperar o momento para que possa falar, né? Pega o contexto do assunto que está sendo falado, né? Dá uma pesquisada sobre, ter uma segurança para poder falar sobre aquilo também, né? E leva para que seja ouvido, né? Mesmo que de forma remota, né? Então, e cuidado no excesso de comunicação, né? Também porque tem conversas que às vezes sejam por e-mail, por chat, né? Que você sabe que o fim às vezes não é muito bom porque ficam desgastantes, né? Então tudo também tem limites. Como está tudo muito polarizado, né? Nesse mundo, nesse Brasil, né? Questão de política, dentre outras coisas, cuidem para que as conversas também não vão para esse caminho, né? De extremos, né? Então quando começou a ter um excesso de comunicação desassertiva, né, ou um excesso de comunicação sobre o mesmo tema e as coisas não estão evoluindo, é hora também de declinar daquele assunto, esperar um amanhã que as pessoas esfriem a cabeça e voltem a falar de outra forma. Sugestão, não está conseguindo conversar, a gente vai abordar isso lá no final, mas já trazendo, não está conseguindo se comunicar por chat, de mensagens, por e-mail, telefone. Não deu certo o telefone, videoconferência. Olha só, o que eu quis dizer é isso, né? Isso, e você entendeu exatamente o formato que eu estou falando, né? Então, assim, é importante utilizar de todos os mecanismos que a gente tem hoje, a tecnologia que a gente tem hoje a nosso favor, para que a gente possa nos fazer claro nas mensagens que a gente está querendo passar, né, para as outras pessoas. Tem uma questão que eu acho importantíssima, já que a gente passou pelo passivo e agressivo agora, só para te dar uma informação, William, metade do nosso tempo já foi. Sem pressão, tá tudo bem. Só para deixar uma questão aqui bem... Para quem gosta de falar sobre isso e buscar novos conhecimentos, tem um estudo sobre o poder da comunicação do Albert Merivan, se eu não me engano, um americano. Tá? Ele diz que 7% do poder da nossa fala está nas palavras, 7%. Nas palavras, no conteúdo, no vocabulário, na linguística, seja o que for. 38% está na emoção. Como é que eu falo isso emocionalmente? Como é que eu posiciono minhas energias, meus sentimentos no peso dessa frase? E 55% está na intenção. E é por isso que a comunicação à distância, como tu colocou agora, William, tem esse pequeno gap, que às vezes o e-mail, às vezes o chat não resolve, porque a tua entonação, tu escreveu com uma entonação, tu escreveu com uma intenção, tu escreveu com uma emoção, mas a leitura não necessariamente seguiu a mesma linha. E aí o telefone é a solução. Tá? Vamos seguir? Vamos sim. Só um fato também que é importante, não só como questão de autoconhecimento seu, saber se colocar na parte da comunicação, se eu sou passivo, se eu sou agressivo, né? Mas saber que o outro é assim também. Né? Quem não tem um colega que é mais direto, mais objetivo, né? Que é o caso do agressivo. E nem por isso é uma pessoa ruim, né? Uma pessoa má. Só que na hora de se comunicar, né? Acaba sendo muito direto, né? Muito sério nas suas conversas. Ó, me envia tal coisa, por que você não fez isso? Né? Tipo, já com caráter de julgamento. Né? Então, quando você consegue identificar que aquela pessoa tem aquele perfil, e não é só com você, você acaba tirando do pessoal também, porque às vezes alguém quando vai falar, né, que tem esse perfil, né, de comunicação mais agressiva com você pensa, pô, mas é comigo, né? É só comigo. Pessoaliza. Exatamente. Então, isso acaba tranquilizando, né? Depois, dando um feedback para a pessoa que o formato que ela falou não foi bom para você, da forma que você ouviu, né? Diante daquele grupo, seja do WhatsApp, né? De e-mails ou o que foi, né? Não foi legal, né? Na forma que soou, né? A pessoa também começa a se corrigir. Só que se a gente não fala que aquela pessoa tem uma comunicação agressiva, ela vai achar que aquela comunicação dela está ótima, porque ela não recebeu críticas sobre aquilo. Né? Então, acho que cabe, a gente também tem o poder, né, de corrigir, né, algumas questões e contribuir para os nossos colegas, porque se nós conseguimos identificar que aquela comunicação não foi legal em algum momento,
para outra pessoa também não vai ser, né? Então, acho que nós, como colegas ou como amigos, né, cabe a nós a fazer essas intervenções para melhorar, né, a comunicação dessa pessoa perante outros também. Perfeito. Feedback, um feedback fraterno, né? Um feedback de parceria. Comunicação assertiva, então, que é o nosso foco, né, em relação a essa linha de raciocínio que nós seguimos. A comunicação assertiva é aquela que não permite, que não deixa margem, aresta, mal entendido, subentendido, entre linhas, e, ao mesmo tempo, não é agressiva, definidora, impositora, né? Ela é uma linguagem que garante tanto o que tu quer falar, quanto o que a outra pessoa vai ouvir. São coisas diferentes, gente. Isso que eu gosto de chamar a atenção quando eu falo sobre comunicação. Tem uma frase que eu adoro quando falam para mim. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que tu entende. Eu adoro essa frase, sabe por quê? Porque todo mundo que fala isso pode ser cliente meu um dia. Porque está completamente errado. Está completamente errado. Eu sou diretamente responsável pelo que tu entende. Porque se eu sou um profissional de sucesso, se eu sou um profissional maduro, um profissional que quer crescer, eu vou me preocupar muito com a tua linguagem, com a tua forma, o teu ritmo, o teu vocabulário, para que tu entenda a mensagem que eu quero passar, para que tu execute, ou para que tu me ajude, ou para que tu tenha programação, ou receba a informação necessária. Eu sou estritamente responsável pelo que tu entende, muito mais do que pelo que eu falo. E o meu exemplo, normalmente, é quando eu dava aula, né, em cursinho. Eu dei aula de história no tempo dos pré-vestibulares, para quem um dia passou por esse período, é um período antigo, apesar de eu ter pouquíssimos anos de vida, eu comecei a dar aula muito novo, muito novo. E eu dava aula no cursinho e às vezes eu falava um palavrão. E algumas pessoas diziam, nossa, Diogo, mas tu fala um palavrão? Esse palavrão traz uma entonação, uma importância que para aqueles alunos que ouvem e vocacionam isso a vida inteira, entendem melhor. Então, eu sou responsável pela comunicação, pela mensagem que ele vai receber. E querendo ser assertivo, eu utilizo de todas as ferramentas que eu tenho para que ele entenda exatamente o que eu quero dizer e não deixe margem para erro. E essa é o principal foco da comunicação assertiva. Não dar margem para engano, para gerar controvérsias, para ter frases dúbias, entendimentos diferentes. E esse é o objetivo que todos nós, profissionais, devemos ter quando nosso objetivo é comunicar. É atingir o outro a mensagem que nós queremos que chegue até ele. Isso a caráter profissional, né? Se não for bem compreendido, se a mensagem não for bem passada, imagina a demanda, quem não teve que refazer um projeto porque entendeu errado lá no início, né? Quem não teve que perdeu horas ou dias ali discutindo algum assunto que a finalidade, né, do seu gestor ou daquele projeto tinha a ver com outra questão. Então, assim, é muito importante que no início das demandas, no início das atividades, né, numa reunião com o cliente, quando a gente vai iniciar um projeto, né, deixe muito bem claro. Nós comentamos aqui na Hustle, a gente tem um processo onde, quando iniciamos um projeto, fechamos um contrato, um cliente novo, independente do que está no contrato, tem uma primeira reunião de alinhamento, que é justamente para a gente sair do papel, né, para que a gente possa escutar o cliente, para saber as reais necessidades daquele cliente e que ele possa falar os reais sentimentos dele, para que a gente possa ser assertivo na execução. Então, assim, é muito importante que isso seja feito quanto no início. Né? Eu não posso iniciar uma execução de um projeto, né, uma execução de uma demanda, com base em informações incipientes ali, que por mais que possa ter um escopo robusto, né, são palavras que tu, às vezes, não consegue entender o objetivo lá no final. E com uma conversa de 5 minutos, né, com real interesse, tu acaba conseguindo se tornar mais eficiente na sua produção. Seja ela com tratamento com o seu cliente, seja ela com tratamento com a sua equipe. Né? E isso acaba ficando muito mais amistoso, mais agradável de se trabalhar. Porque daí, na hora de cobrar, né, na hora do cliente fazer uma reclamação, não vai precisar falar, olha, conforme está escrito lá, pô, não, Fulaninho, nós conversamos, deixa eu te chamar aqui no WhatsApp, vou te explicar melhor. Então, tem que ter um relacionamento, né, tem que ter uma proximidade, seja com a sua equipe, com os seus pares, com os seus colegas, com o seu cliente, para que a comunicação seja assertiva. E o mundo, né, assim como a tecnologia
ela tem uma evolução muito constante, as necessidades também são constantes. Né? Na pandemia, quando eu comecei a tratar um cliente, antes da pandemia ele tinha um perfil, depois da pandemia ele tinha um outro perfil. Eu vou seguir um mesmo projeto de trabalho que está escrito numa folha de papel, preciso conversar com aquele cliente para saber se aqueles são os mesmos objetivos ainda. Então, tudo isso é baseado no que errem pelo excesso de comunicação, né? Mas não de forma passiva, né? Onde a gente daqui a um pouco vai chegar lá no final e falar assim, não aceito, está errado, não era bem isso que eu queria. E aí tu pensa, pô, fiz um baita de um trabalho, penso eu, estava excelente, foi revisado, estava ok pela equipe que também estava indo na base, né, de informações incipientes, mas chega na hora de quem é o real interessado, ou o principal objetivo, né, que é dar um ok, uma validação, e não era bem aquilo. E, poxa, uma reunião de 15 minutos, 5 minutos, poderia ter salvado aí um bom tempo. Né? Mas isso são coisas que a gente tem que praticar, né, que a gente tem que buscar, e isso começa com relacionamento, comunicação, né, que é importante, inclusive na parte pessoal, né? A gente fala muito profissional, mas inclusive na parte pessoal, a comunicação, para ser assertiva, ela tem que ser colocada em prática, né? Se a gente não se comunica, é muito difícil saber o que o outro pensa. E é tão fundamental a gente entender a diferença entre essas três características, essas três formas de se comunicar, passiva, agressiva e assertiva, porque não tem como a gente imaginar, nós que somos da área comercial, William, não tem como a gente imaginar uma pessoa passiva negociando. A gente não consegue imaginar um agressivo negociando. Então, negociação com o teu cliente, gestão. Como é que uma pessoa de comunicação passiva vai ser gestora? Ela vai ter seríssimas dificuldades. Agressiva, seríssimas dificuldades. E você limita muito, né, o seu futuro profissional se nós não conseguimos nos adequar, né, para uma comunicação mais próxima de um assertivo. Né? Não, e o pior é que tu limita também, quando tu é gestor, as pessoas que tu gosta, da tua equipe, né? Porque se tu tá lá porque tu gosta de fazer isso, tu não tá lá empurrado por alguém. Então, tu tá limitando o crescimento daquelas pessoas, porque há uma confusão, há um desencontro de informações, que daí traz um desencontro de intenções, que traz um desencontro de percepções, e aí cria-se esse carnaval que a gente enxerga. Então, gente, nós vamos dar uma passadinha. Aí, William, peço que tu assuma essa questão. A gente vai dar uma passadinha de alguns exemplos sobre comunicação em algumas tecnologias, né? E-mail, telefone, videoconferência, WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre isso. Esse fato muito comum, né, para nós, e mais antigo é que o WhatsApp, que várias formas de comunicação, né, que hoje está transformado em emoji, figuras, mas ainda existe o e-mail. E é tão importante quanto, né, porque ele acaba sendo cada vez mais formal e importante, né? Seja para meio de provas judiciais, dentre outras coisas. Então, muito cuidado na forma que você manda o e-mail e muito cuidado no que você escreve, como você escreve, né? Porque no e-mail, se vocês forem ver ali já de forma exemplificativa, tem o para e o com cópia, tá? Primeiramente, é simples isso, mas o óbvio tem que ser dito, e eu adoro falar o óbvio, porque é assim que a gente consegue, escutando o óbvio, que a gente também evolui, né? Porque a gente pensa que é tão óbvio, a gente não faz, né? Então, assim, para. Pessoal, quando a gente vai mandar um e-mail, escreve, bota no para, você está mandando a atividade para aquela pessoa, tá? Então, às vezes, a gente manda o para 10 pessoas e escreve prezado. Aquilo é uma granada, né? Porque daí a pessoa recebe um e-mail, olha ali, prezados. Opa, vou ler. Para, todo mundo. E agora, quem que tem que desempenhar aquela atividade? Porque muitas vezes a gente manda um e-mail com uma solicitação. Se é um e-mail informativo, tudo bem. Mas quando é um e-mail sobre uma demanda que vai desempenhar uma ação, e eu escrevo um para, copio 5 pessoas, às vezes de áreas diferentes, né? E agora? Né? Ah, por favor, me enviar tal coisa. Vai querer receber de 5 pessoas tal documento, né? Então, cuidado. Né? Quando vocês colocarem no para, apenas incluam as pessoas que, de fato, têm que realizar a atividade solicitada. Com cópia, ciência, né? Cito aqui exemplo, né, de profissionais e
citando uma situação com uma empresa, né? Então, por gentileza, uma atenção ao cliente tal, o mesmo está aguardando uma posição sobre a proposta Y, né? Fulano de tal, a favor, registrar. O que faltou e nós poderíamos incluir aqui? O prazo, né? Então, assim, é importante quando a gente está se comunicando, né? Além de nomear as pessoas ali no para, né? Se tem mais de uma pessoa no para, citem o nome da pessoa que vocês estão se reportando, tá? Porque não tem como nós adivinhar, às vezes está falando com uma empresa grande ou com muitos clientes, né? A gente não adianta mandar um bom dia e sair escrevendo bom dia para quem, né? Tem 25 pessoas no e-mail, né? Eu estou mandando para quem exatamente aquela atividade. Então, reforço. Para, nomeiem para quem vocês estão falando. Se é só para uma pessoa, o para por si só já acaba falando. Na hora de desempenhar a ação, né, a atividade, nomeiem quem é o agente, qual que é a atividade, né? No caso aqui, a proposta, o envio para quem? Fulano de tal, João Limitada, né? E incluam, né, sempre que possível, um prazo. Se é um caso de prazo, que vocês têm alguma data para ter uma resposta, incluam o prazo de resposta, porque isso facilita muito a comunicação. O que isso evita? Evita confusão, né? Vou mandar para 10 pessoas um e-mail, né, que eu não sei nem para quem é que tem que executar a atividade. Passou 10 dias, eu estou preocupado que ninguém me respondeu. Mas quando tu vai falar com um deles, eu achei que não era para mim. Quem nunca parou para vocês e falou assim, mas eu não achei que era para mim. Né? Eu achei que era para outro. Né? Eu achei que o e-mail não... Eu achei que era só para minha ciência. Poxa, mas eu te mandei lá no e-mail e tal. Não, mas tu tá lá no paro, te botei... Não, deu bom dia para todo mundo. Eu não sabia que era para mim. E aí já se passou 3, 4 dias. Né? E o cliente precisando de uma resposta, porque esse e-mail aqui pode ser interno, que vai envolver um terceiro, que é externo. Né? Então, olha o tempo que a gente vai perdendo por causa do e-mail incorreto, né? Que a gente não consegue mandar um e-mail de forma coerente, de forma decente, que os próprios colegas consigam entender. Então, assim, na dúvida, é uma demanda importante, nomeie de forma correta, botem o nome, não tenham medo de nomear para quem é o e-mail, para quem é a atividade. E se ainda for necessário, inclua o prazo, qual que é o prazo de resposta para tal atividade. E se for importante mesmo, liga, fulano de tal, né? Ou tem ali no e-mail, ele tem também o confirmar recebimento, né? Mas ainda liga, fulano de tal recebeu meu e-mail, vai conseguir atender o prazo necessário, porque a questão da comunicação, a comunicação é em duas, não é única, né? A comunicação tem que ter uma outra parte que vai responder também. Então, se a outra pessoa é passiva, ou se é agressiva, ou se é assertiva, né, a gente não tem como saber. Mas a gente espera, e se for você que está recebendo o e-mail, responda pelo menos um ciente. É porque o e-mail chegou em algum lugar, estou ciente, porque o prazo lá que botou era dia tal, ciente. Ou seja, quem enviou está tranquilo. Ó, fulano, né, abraçou aquela atividade, está ciente, vai me devolver dentro do prazo tal. Né? Então, é muito importante que vocês, num simples e-mail, se preocupem com essas ações, porque assim não vai ter estresse, não vai ter retrabalho. Se esse e-mail aqui é de um gestor e você tem que executar essa atividade para um cliente, o que vai acontecer se ninguém responder? Quem vai virar o final de semana? É a pessoa que mandou o e-mail errado, que é a pessoa que mandou o e-mail que não soube expressar o que queria. E aí foi um final de semana, foi uma noite, poderia passar com um filho, com uma filha, fazendo atividade atrasada. Por quê? Por uma falha de comunicação num horário útil comercial, que poderia simplesmente também pegar um telefone e ligar para tirar uma dúvida. Então, assim, se comuniquem, né? Não se limitem a uma forma de comunicação para tirar dúvidas quando são questões de extrema importância, né? E se não são, né? Mesmo assim, escrevam de forma correta, né? Coloquem as pessoas nas áreas corretas, adequadas e façam a nomenclatura das pessoas responsáveis por desempenhar aquelas atividades. Porque senão um simples e-mail, que hoje é muito normal para quem trabalha com e-mail, pode dar, sim, uma dor de cabeça, uma correria, um estresse, uma perda de prazo, Retrabalho. E quem sabe, né, até uma rescisão, né, com algum cliente, porque ele ficou esperando uma resposta de uma falha de comunicação, a gente não conseguiu ali chegar no objetivo, que era enviar alguns documentos, enviar algum relatório, alguma coisa assim, porque ninguém sabia para quem era, o e-mail ficou no meio de campo, né, e aí, como se diz no Sul, né, cachorro com 2 donos, com vários donos, morre de fome. Então, nomeiem, né, de forma correta os e-mails de vocês. Aqui um exemplo, tá, de uma ligação ou de uma videoconferência, né? Busquem sempre ser gentil com quem vocês estão falando, não importa a hora do dia, porque para a comunicação ser assertiva, conforme eu falei, ela depende de 2 pessoas, depende de mais do que uma parte. E a gente nem sabe como está o outro lado, né? Às vezes está com problema,
né? Filho com febre, problema, bateu o carro, e a gente já começa fulano, manda tal coisa. Poxa, como é que você está? Está tudo bem? É banal, tudo bem, é banal, mas é um tudo bem. Né? Se a pessoa daqui a pouco está com algum tipo de dificuldade, ela já vai comentar. Se tem um tipo de liberdade, ela fala, não, nem tanto, por causa de tal coisa. Opa, no decorrer da conversa, tu já sabe conforme tu tem que lidar. Então, instigue o assertivo, porque o assertivo não nasce, né, de forma assertiva, as coisas não, elas dependem, né, de uma junção de fatores. Então, aqui, que bom, comigo também, te liguei para tratarmos do fluxo e tal, né, sim, estava pensando nisso agora. Nesse caso aqui, a gente traz um exemplo, né, que a pessoa já tentou ser um agressivo, né, na parte de defensiva, né, porque assim, não, mas não fui eu quem errou, né, então o gestor solicita uma atividade, a gente não está preocupado em resolver a atividade, né, e se preocupa em dizer, não, não fui eu. E aqui poderia simplesmente, né, se encerrar a conversa, porque na assertividade, né, a gente acabou sendo passivo excessivamente de forma agressiva, né, para que a gente, quero me eximir dessa culpa, né, e não quero responder. Então, cuidem, né, manifestem mais os sentimentos de vocês durante uma conversa para que isso torne ela com um resultado mais positivo, né, com menos margem de erro. Então, no final, aqui a gente define um prazo, né, sempre que a gente for fazer uma solicitação, lá no e-mail não estava um prazo, mas aqui você falou, pode enviar até tal data, né, até o horário tal, sim, pode ser. E no final, assim, de qualquer conversa, né, que você está fazendo por chat, ou de qualquer solicitação com o cliente ou com a equipe, você entendeu? Né? Você entendeu o que eu pedi? Você entendeu qual que é o objetivo do que eu estou falando? Né? Aonde que eu quero chegar? Então, e você que está recebendo a informação, se preocupe com isso também. Né? Antes de desligar, se preocupa em perguntar, você quer isso? Você quer para isso, certo? Você começa a entender o contexto. Quando você começa a entender o contexto da situação, fica mais fácil de ser mais assertivo nas respostas também. Né? Então, independente se é uma questão interna, se é uma questão externa, né, se preocupem em saber se vocês entenderam exatamente a atividade, o que facilita isso, tentando identificar qual que é o contexto, o porquê disso, né? Por que as coisas estão acontecendo, por que está surgindo essa necessidade, né? Então, se preocupem qual que é o agente nas situações, qual que é a ação, né? Qual que é o prazo dessa ação, né? E o porquê que eu estou desempenhando essa ação. Isso facilita as entregas, né? Sejam elas de forma, como eu falei, para terceiro ou interno mesmo da empresa, seja uma solicitação simples, né, uma dúvida simples, daqui um pouco com uma equipe ou com outro tipo de situação, sempre se preocupem isso. Entendam o porquê, né, instigam isso. Quem está te pedindo tem que saber o motivo, tem que saber o que ela quer. Senão, as atividades, vai ficar aquele telefone sem fio e lá na ponta tu não vai ter uma boa entrega. Né? Então, muito cuidado na hora de ter comunicações hoje no trabalho híbrido. Não basta sair fazendo ligação, sair fazendo videoconferência, que é simplesmente para despejar comunicações, despejar atividades, despejar promessas para clientes, se você não entendeu a real necessidade, o porquê que eu tenho que fazer aquilo. Né? Então, tornem isso mais efetivo. Né? Afinal, a comunicação assertiva é para isso, né? É eficiência, né? É para que a gente possa minimizar o nosso tempo, né, minimizar a nossa perda de tempo, né, e torne tudo mais eficiente, né, e assim a gente consegue ter uma rotina de trabalho mais tranquila, sem surpresas lá no final, por má entregas, né, ou por falha de comunicação. Isso pode dar muitos desgastes. Vamos lá. Isso aí. Aqui no WhatsApp, a gente colocou essa figura muito mais, né, para a gente entender e aceitar que o WhatsApp é uma forma de comunicação, ela é importante, ela ganha cada vez mais espaço, sendo que ela já é, para muitos, primordial. Eu estava falando com meus filhos, eu tenho uma menina de 13, um menino de 9 e outro menino de 7, e para eles não existe mundo sem o WhatsApp. Quando eu falei, naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp? Porque está tão introjetado na nossa sociedade, no nosso dia a dia, que não tem como se viver mais sem o WhatsApp. E se não for o WhatsApp, será outra empresa, mas vai haver uma tecnologia de comunicação à distância via mensagem instantânea, vai haver. Então, a gente tem que aprender a falar com isso. Usar
simpatia, prestatividade, atenção, revisar o texto. A gente está muito... Eu sei, existe comunicações que permitem escrever casa, KSA, existe. Existe comunicação que permite escrever hoje com HJ, existe. O WhatsApp te dá essa abertura. Não é a melhor para se utilizar profissionalmente, mas alguns clientes gostam dessa afinidade, mas é importante a gente observar se a intenção está sendo a correta. Se eu ler aquela mensagem sem pensar o que eu estou pensando, sem sentir o que eu estou sentindo, vai entender o que eu quero dizer? Isso é o mais importante. Tem que saber utilizar maiúscula, saber utilizar minúscula, saber o que é emoji, o que eles significam, como eles afetam. Gente, tem muitas pessoas que odeiam receber o dedinho. Para mim, o dedinho é ok, tá tudo certo. Assim, tem gente que recebe isso e se sente ofendido. E assim, para mim é ok. Mas tem gente que não acha que é isso, que se ofende também. Então é importante a gente saber utilizar a ferramenta WhatsApp. A gente não pode falar sobre comunicação sem passar por essa ferramenta hoje. Tá? E observar, né? No caso do conversa com o cliente, conversa com outras pessoas, né? Observem o formato de comunicação que ela tem pelo WhatsApp, né? Que aí, conforme se for uma questão mais coloquial, utiliza um termo mais coloquial. Se tem mais emoji, utiliza mais emoji. Seguindo o mesmo nível de comunicação, né? Exato. Observação é fundamental para uma boa comunicação. Perfeito. E aí, então, qual a importância, né, da comunicação? Aqui a gente traz algum ponto, né? Porque a comunicação é importante para as equipes remotas e híbridas. Então, tudo que a gente vem falando vai convergir aqui, né? Nesses pontos de importância da comunicação. Antigamente, todo mundo ia para uma empresa de forma presencial, né? Você via a aparência da pessoa, você via como é que a pessoa estava, a cara dela estava boa ou não, né? Essa é real, a gente só pelo olhar, né? Às vezes estava com a cara mais fechada, já sabia que não poderia, aquele dia não seria fácil de se comunicar com aquela pessoa, né? Estava mais feliz, já sabia que era. Hoje é muito difícil saber se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu, né? Então, a linguagem corporal que existia no presencial acabou, né, não existindo mais, e a gente tem que ter meios, né, seja com os nossos clientes, que nem eu comentei lá no início, né, a Russell tem clientes em todas as capitais, tem, né, em muitas cidades, tinha reuniões presenciais. Tu chegava no cliente, antes do café, se o café estava bem servido, assim, já sabia, pô, a reunião vai ser legal. Antes de entrar na reunião, já tinha um café, já tinha um buffet. Né? Opa, aqui eu, como auditor, vou ser bem recebido, né? Não vou encontrar problemas, tá tudo a pessoa sorrindo, né, na porta. Hoje não, hoje já abre todo mundo sentadinho, né, na mesa, olhando para a tela, assim, com uma cara séria ou com uma cara mal lavada, né, para fome, sei lá, e tu não tem como identificar como que vai se guiar aquela reunião. E no presencial, não. No presencial, tu já tinha outras características. Por isso que nos próximos slides a gente vai trazer, né, soluções, sugestões, né, que pode contribuir para a gente quebrar esse gelo, né, para que a gente possa manter a mesma produtividade que se fosse presencial. Para quem é gestor, é importantíssimo entender que a comunicação assertiva ela é fundamental para a sua equipe, principalmente em home office, porque a nossa equipe hoje, porque eu também sou gestor, a nossa equipe hoje ela tem outro sentimento estando em home office. A nossa equipe hoje, em home office, ela se sente muitas vezes deixada de lado, ela se sente às vezes privilegiada. Por quê? Porque antigamente, olha só, né? Quando não trabalhávamos com home office, quando o gestor tinha uma ideia, ele falava, gente, vamos fazer assim. Aí alguém virava as costas, vamos fazer assado, o outro dizia, vamos fazer. E aí se tinha uma solução em conjunto e todo mundo se sentia participativo e integrado. E o home office não ajuda nesse quesito. Por isso que a comunicação, principalmente no home office, ela é fundamental. Utilizando a tecnologia, né? É isso, e é importante demais tu garantir que chegue até o teu colaborador a mensagem que tu realmente quer que chegue. O Tarazu que traz aqui, Diogo, né? Colocar-se no lugar do outro também é fundamental para uma boa comunicação. Só assim conseguimos compreender o modo de pensar e até mesmo de agir, né, dos demais. De fato, empatia é fundamental, Tarazu. Isso para qualquer tipo de comunicação, né? Se a pessoa é mais passiva, mais agressiva, né? Se ela até mesmo é assertiva, né? Seja de forma que for, se for por WhatsApp, por e-mail, né? Acho que a gente também tem que se colocar quando está mandando uma mensagem, né? E quando está recebendo,
também para saber o momento daquela pessoa. Né? A gente tem que evitar os preconceitos. Né? Quando a pessoa um pouco é meio ríspida, e tu sabe que ela não é assim, né? Ou que o e-mail foi estranho, a tom de cobrança, ou mandou para o ciclano e aquilo já vai gerar um estresse. Não, peraí, ela não é assim. Deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu falar com essa pessoa. Né? Então, a gente tem que ter empatia em vários momentos, mesmo quando, às vezes, as pessoas não são felizes no que elas falam, porque elas podem estar passando por um momento, né, com home office que a gente não sabe. Né? Hoje, com o Covid e outras doenças que sempre existiram, existem ainda, né? Não é porque vai passar a pandemia ou vamos ser vacinados que tudo volta, não. Tinha muitas doenças e muitos outros problemas que já tinham, né, vão persistir. Então, a gente tem que ter empatia, aquela pessoa que está digitando do outro lado, né, pode estar com alguma dificuldade e a gente tem que ter, né, cuidado na hora de responder. Né? Então, isso é muito bom, essa parcimônia aí que o Brasil traz para nós. E até, só para completar rapidinho, porque nós temos 2 minutos, acredito. A empatia é um tema que dá mais 1 hora de conversa, mas só para deixar uma coisa bem clara, a gente tem que entender que a empatia não é só se colocar na posição do outro, é se colocar na posição do outro com os filtros, com os entendimentos que a outra pessoa tem. Então, não adianta eu, que sou gremista, mando uma piada para um cara colorado, achando que ele vai achar graça como eu achei. Não vai, são filtros diferentes. Então, a empatia ela é mais profunda do que vulgarmente a gente posiciona. Isso é muito importante. Contigo, William, temos mais 2 minutinhos. Então, vamos passar rapidamente aqui, isso que a gente comentou, né, as reuniões, principalmente na parte de comunicação passiva, né, reunião individual. Isso aqui, né, reunião 1 a 1 é fundamental, porque a gente consegue extrair daquelas pessoas que têm uma limitação de comunicação, inclusive com feedbacks, né, para dizer que, olha, se você conseguir falar de outra forma, em outro momento, ou se tomar outra atitude, isso pode contribuir, né, para o seu trabalho, para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, se aquela pessoa não se expõe, né, não julguem ela por isso, né, mas utilizem de reuniões individuais para instigar ainda mais, né, porque quando a pessoa não se expõe, a gente tem mais dificuldade de entender como que ela pensa, né, o que ela quer, busca, e de forma individual tu consegue. Isso tranquiliza, porque tem excelentes profissionais que têm comunicação passiva, tem excelentes profissionais que têm comunicação agressiva, né, e isso não é o fim do mundo. Né? Mas cabe nós identificar quem são esses profissionais para que a gente possa saber como lidar, né, da forma mais correta e coesa. Reuniões gerais, né, a exemplo até da Russell, acredito que muitas outras empresas fazem isso, né, mas uma reunião com toda a equipe, né, com toda a estrutura, apresenta os números, instiga, faz dinâmicas, né? Aqui a gente tem um tempo muito curto, nós tínhamos uma dinâmica para apresentar para vocês, para fazer, mas se vocês têm tempo, né? Pô, leva uma dinâmica, vamos fazer com que as pessoas se expressem, vamos escutar aquelas pessoas, o que todo mundo tem para falar, né? Porque hoje é uma opinião, né? Ela pode seguir, nem sempre ela tá, a chance dela estar errada é grande, é uma opinião, né? Mas se você consegue trazer de forma democrática outras opiniões, né? Outras responsabilidades, dividir as responsabilidades, né? A chance da gente convergir num crescimento sólido é muito maior, né? Então, reuniões gerais com espaço para que todos falem, né, para que a gente possa parabenizar um resultado, um crescimento, uma evolução, reuniões com os clientes, né, para a parte de trabalho, esse deadline aqui, essa entrega desse relatório parcial, vamos parar todo mundo e vamos conversar para saber o que vocês acharam. Então, assim, fomentem reuniões, fomentem comunicações, né, sejam elas individuais, influentes e também as gerais. Perfeito. Que é uma prática nossa na Russell, ao qual eu, desde da minha primeiro dia na empresa, o meu primeiro dia na empresa, se eu não me engano, já foi com uma reunião, e eu acho que é uma prática que não se deve mais sair do cotidiano das empresas modernas. Então, quem ainda não faz, pensa, talvez a tua empresa esteja precisando disso para dar aquela virada, né? Aqui é um exemplo também para acompanhamento de trabalho, né, seja com cliente ou não, né? Então, aqui cita um exemplo do Trello, mas tem outras ferramentas que a gente pode compartilhar o status do trabalho, que isso pode facilitar a comunicação, né? Então, tem inúmeras formas que a gente tem para extrair um pouco daquela proximidade, daquele calor humano, como o Diogo falou, eu estou com uma dúvida, estou com uma necessidade, tu levanta a mão, outros 3 levantam a mão também, tu grita, vira a cadeira para trás, tem sempre umas pessoas dispostas para responder, hoje a gente não tem isso, né? Então, utilizem os mecanismos que tem
né? Existem, a Trello é importante porque consegue acompanhar o status, a evolução de algum projeto, independente de qual for o projeto, né? Tem sistema, tem RP, tem módulos de trabalho, né, de auditoria que hoje a gente pode compartilhar, inclusive no celular, com aplicativos, né, para que isso possa trazer de forma mais saudável, né, a comunicação também, para não ficar sempre perguntando, fulano, já fez tal coisa? Ciclano, já fez tal coisa? Essas ferramentas ajudam a gente simplesmente olhar e falar, opa, ok, aquela pessoa está produzindo legal, né, independente, né, de se eu estou vendo ela ou não, está acontecendo uma evolução. E isso é muito importante no home office, né, que o seu gestor ou que o seu cliente veja que mesmo que vocês não se comuniquem presencialmente ou diariamente, existe uma evolução, um engajamento seu para uma boa entrega, né? Então, isso é muito importante para o nosso crescimento pessoal, mesmo no home office, porque isso é um preconceito muito grande, né? De quando a gente vai fazer home, será que eu vou ser visto? Né? Existe aquela frase, né? O olho do gado que engorda o gado, né? Então, o olho assim, do dono é que engorda o gado. O olho do dono que engorda o gado, exatamente. E aí, pô, como eu não sou visto, né? Como é que a gente vai conseguir ver que eu vou ter uma evolução? Como é que eu vou ter um ajuste? Como é que eu vou ter um aumento? Como é que eu vou crescer? Como é que o cliente vai me pagar melhor numa renovação de contrato, né? Se ele não me vê. Então, existem ferramentas hoje que a gente consegue, né, demonstrar isso e formas de comunicações, né, que facilitam isso. Perfeito. Tem várias outras, tem a Mind, tem um monte de outras ferramentas maravilhosas também. Então, o objetivo principal então da comunicação assertiva é tornar a nossa comunicação mais eficiente, é fazer chegar até a outra pessoa a mensagem exata que nós queremos que chegue, que sem arestas, sem confusões, sem enganos, sem espaço para erros. Nós, profissionais, buscamos essa assertividade altíssima necessária. Então, antes da tua última palavra aí, William, gostaria de dizer obrigado a todos que participaram, a todos que nos assistiram. Aqui está o meu e-mail, os telefones da Russell, para caso você queira saber mais, você queira conhecer mais, você queira conhecer a nossa estrutura, os nossos serviços, nos visite, se comunique conosco, a gente está aqui com profissionais altamente capacitados, como vocês estão vendo nessa live e em todas as outras que nós fizemos. Se tu não conhece as outras lives, acessa o nosso canal no YouTube, que tem vários outras lives maravilhosas, conteúdos altíssimos também, e tenho certeza que será uma experiência muito positiva. Uma honra para mim ter dividido contigo esse espaço, William. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela Russell, que é aonde eu também faço parte, eu também sou sócio, amo, estou extremamente integrado e hoje é uma parte importante da minha vida, é uma família para mim também. Muito obrigado a todos que participaram conosco até esse momento. Muito obrigado, Diogo, né? Uma honra também, faço as suas palavras. Para quem não conhece aí os nossos eventos, as nossas lives, nos sigam nas redes sociais, em principal no LinkedIn. Sempre tem uma novidade, tem um anúncio de alguma live nova sobre algum tema, seja ele mais institucional, como foi esse, seja algum tema mais técnico. E para quem quer conhecer os cursos, né, ou quer compartilhar até com a sua empresa, vai no YouTube lá, tá todos os nossos vídeos gravados, então deixa o like, né, assim como se diz, arrasta para cima aí e vai nos seguir, que a gente também tem essa busca não de só entregar projetos e trabalhos e execuções, né, que é aquela empresa um pouco mais conservadora que existia, né, mas sim conhecimento para a sociedade, tá? Então, sigam a Russell nas redes sociais, sigam aí Diogo, me sigam Diogo Monticelli Rocha no LinkedIn. No LinkedIn, né? Vamos criar e gerar conexões, porque a gente está sempre buscando compartilhar conteúdo para o crescimento de todo mundo, porque não adianta só nós termos uma busca de um conteúdo, de um crescimento pessoal, se a gente não consegue transmitir. Acho que isso é o mais gratificante do ser humano, é quando a gente consegue ter um nível de conhecimento que a gente busca compartilhar conhecimento. E essa é uma busca não só dos sócios da empresa, como vocês vão ver nos vídeos que tem no YouTube, como vocês viram nessa live, mas é uma busca da empresa, compartilhar conhecimento, porque assim todos vocês crescem, né? E a gente precisa, num pós-pandemia, que o mercado volte, né, ao normal, e a gente está aqui para contribuir com esse crescimento, seja com conteúdo, seja com outras ações que a gente vem fazendo de forma solidária. Então, agradecemos muito aí, agradeço, Diogo, a presença de vocês, reitero, pessoal aqui do evento está de parabéns, né? E obrigado aí para quem participou de forma ao vivo, né? E também
obrigado para quem está olhando esse vídeo agora, seja o horário que for, através do YouTube, né? Espero que tenham gostado. Obrigado. Karen, contigo. Acredito que a gente vai tirar uma fotinho, um print com todos que estão na live. Oi, gente. Podemos tirar sim. Vou pedir que pode fazer o compartilhamento da tela para conseguir ver o rostinho de todo mundo. Vamos lá, gente. Dá um tempinho para o pessoal abrir a câmera. O engraçado é que agora fica todo mundo rindo o tempo todo, que a gente não sabe quando é que vai sair o print, né? Sim. E Bom, 3, 2, 1, Eduardo tá agora vai. Ih, pisquei. Prontinho. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu, Muito valeu. obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Uma tchau, honra, tchau. mestre. Obrigada, parabéns. Mesmo, Diogo. Um abraço. Valeu.